Aos 9 anos de idade, eu tive a minha primeira luta contra a escravatura. Porque já tinha terminado a escravidão, mas a escravatura continuava e continua até hoje. É só a gente olhar um pouquinho, a gente ver como ainda existe pessoas escravas. E naquela época, não era diferente de hoje, meu pai era escravo. Ele trabalhava em uma fazenda, onde ele tinha que roçar o roçado, tirar a lenha para o patrão e depois ele plantar milho ou feijão, qualquer mercadoria de planta branca, para o patrão. E uma dessas vezes que ele plantou o milho, nós fomos lá na roça, a gente diz aterrar o milho. Nós fomos limpar o milho, mas pegava terra no pé do milho, então diz aterrar o milho. E quando nós terminamos de aterrar o milho, de limpar todo o capim do milho, deu uma chuvada e no dia seguinte nós tivemos que plantar capim para o boi do patrão, dentro do milho que nós tínhamos terminado de limpar ontem. Hoje nós tínhamos que plantar capim novamente. E eu resolvia não plantar o capim. Eu disse para minhas irmãs que eu não plantava o capim. Mas meu pai foi um homem que criou a gente com muito carinho, nunca tinha batido num filho. E ele disse para minha irmã, se eu não plantasse o capim, que eu ia levar uma surra. E eu então disse a ele que eu levava a surra, mas eu não plantava o capim. E as carroçadas de capim começou a chegar, e as minhas irmãs plantando, e eu ranquei o capim, todos que elas plantaram, enquanto ele foi buscar outra carroçada, eu ranquei o capim e coloquei tudo no monte. E quando ele voltou, perguntou para minha irmã mais velha, que é isso aí? Ela disse, é o capim. Quem botou esse capim aí? Quem arrancou? Ela disse, foi Rosa. E ela me disse, você vai apanhar. E eu fiquei parada esperando. E ele pegou as enxadas, pegou as ferramentas e disse para minhas irmãs, vamos embora para casa, porque Rosa hoje me deu uma lição. Eu nunca mais vou plantar capim na roça de fazendeiro. E levantou, apanhou a gente e foi embora para casa. Então eu ganhei essa luta com 9 anos de idade. E daí me veio um vírus na cabeça que nunca mais eu parei de lutar. Um dia, fui intimada a comparecer na delegacia. Junto de mim, toda a comunidade de Caveira e de Campos Novos, que me aguardavam na praça, em frente à delegacia. Chegando lá, encontrei pronto um documento para que eu assinasse, desistindo da terra, pois os supostos proprietários alegavam que se eu assinasse, todos os poceiros sairiam também das terras. Eu me recusei a assinar o papel. No tempo que eu comecei a gritar, as mulheres não me aceitavam e olhavam com desconfiança. Para essas mulheres, eu havia me prostituído em 3 momentos. Primeiro, quando me dediquei à luta. Elas não aceitavam que eu me encontrasse e me reunisse com os companheiros de outras mulheres. O segundo ponto foi quando eu me dediquei à feira e ingressei no mercado de trabalho. Eu trabalhava sozinha, vendendo farinha. O terceiro foi quando eu entrei para o sindicato. Nesse momento eu já não sabia se eu tinha mais medo de levar uma surra dos grileiros ou das companheiras da comunidade. Depois elas perceberam que seus maridos já não davam conta de trabalhar no campo, plantando e levar os produtos para vender na feira. Para eliminar a figura do atravessador, elas foram trabalhar na feira. Todas as mulheres foram se prostituir comigo. Rosa, menina revolucionária, mulher. A luta da terra. E chamo de amaldiçoados os grileiros que fizeram com que nós passássemos tanta perepécia. Porque nós começamos a lutar por causa dos grileiros,
que nos perseguiam demais. Era uma perseguição terrível. Cada grileiro que vinha fazia pior do que o primeiro que já tinha feito. Se retirasse os trabalhadores rurais da fazenda da caveira, eles tinham uma determinada quantidade de terra doada pelo grileiro para que tirasse a gente. E eles começaram a perseguição para tirar a gente. A Fazenda Campos Novos, ela é o centro da memória das comunidades quilombolas aqui da região dos Lagos. Palco de grandes acontecimentos históricos, né? Que perduraram, né, por séculos, mas aqui guardam uma história que muitos tentam silenciar e que foi apagada por esse projeto de turistificação aqui da região dos Lagos. Então, a Fazenda Campos Novos, aqui é a sede. Quando a gente fala de Fazenda Campos Novos, não era só esse casarão aqui, né? Era uma vasta região de terras que abrangia Búzios, Araruama, né? E tudo era Cabo Frio também. E São Pedro da Aldeia, sabe? Até Saquarema também, parte. E tudo isso era a Fazenda Campos Novos, né? E com o passar dos anos, né, ela foi se desmembrando, né, em processos de leilões, né, de vendas. E com isso, as pessoas, os descendentes dos escravizados, né, eles eram passados, né, de um dono para outro. E nessas terras aqui, eles viveram, tiveram suas famílias. E quando teve a abolição da escravidão, isso é importante, esses descendentes dos escravizados, eles fizeram um acordo com os fazendeiros, que eles poderiam continuar morando nas terras, tendo suas roças, desde que continuassem a cultivar e cuidar também das terras dos fazendeiros. No início da década de 1950, o Marquês resolveu estabelecer novas regras mais duras, impedindo os lavradores de fumarem o próprio cachimbo, além de estabelecer horários para ir ao banheiro e beber água. Os capatazes é quem permitiam quem ia ao banheiro e quem ia beber água, independente de saber se você precisava ir ou não. Em ato de resistência, os mais velhos tiraram o cachimbo do bolso e começaram a fumar. Que aí o Marquês, quando ele chega aqui, começam assim a hostilização, os maus tratos, né, a esse já na década de 50, século XX, sabe? Já tinha acabado a escravidão formal há muito tempo. Embora na prática, né, ela continuava, porque eles não recebiam dinheiro, né, dos fazendeiros para cuidar dessas terras. Eu tenho dentro da minha poesia, eu tenho uma poesia da escravatura. A escravatura existe, mesmo sendo disfarçada, que ainda tem muita gente por ela escravizada, né? Só que para nós se livrar dela, temos que arranjar dar a mão a todo mundo se unir, porque se nós não se unir, nós não vamos acabar com a escravatura. Porque ela acabou no papel, minha filha, mas na realidade, ela está aí sendo escrava. Mas tudo isso fazia parte do projeto desses fazendeiros de sumir com essas famílias daqui, né, para ficar mais fácil para eles venderem. Então, essa foi a gota d'água para não, isso aí para eles se organizarem, não, daqui para frente a gente, né, e começam a buscar os direitos deles, né, formam uma associação, buscam pessoas, né, ligadas a sindicatos para ajudarem eles a formar, isso na década de 50, né. Houve uma greve
liderada por mim e por meus companheiros. No mesmo dia nós nos organizamos e criamos um comitê de defesa dos nossos direitos. Poucos dias mais tarde, foi criado o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Não ia mostrar nada. E por qual motivo que ele levou a senhora para presa? Porque por causa da terra. A ditadora, Que é né? a ditadura. Fui eu, foi meu sogro, foi meu cunhado. Nós fomos Mas tudo isso manobra do manobra do fazendeiro, fazendeiro. para tirar a gente da terra. Nós sem terra para plantar, toda na mão desses homens. Nós mandamos os grileiros embora. Nós vamos fazer a reforma agrária, conquistando e plantando a terra. Rosa, menina revolucionária, mulher. Olha, pode acreditar, seu moço, era tanto bandidismo que ele, para nos amedrontar, falava no comunismo. Só que um dia entendemos e tomamos uma decisão, nos chamar de comunista isso é arma de ladrão. Só chama a nós desse nome quem vem aqui nos roubar nossa paz, nosso sossego e da terra nos tirar. Só chamou a gente de comunista quem veio roubar a gente. Quem não era ladrão não chamou. Tá? Um dia, quando me prenderam na Marinha, eu fui presa. Por que na Marinha? Porque na Revolução fui presa. Aí, prenderam na Marinha, o comandante da Marinha perguntou para mim assim: a senhora já viu falar no comunismo? A senhora é comunista? Porque disseram que a senhora é comunista? Eu fiquei quietinho, não dei uma resposta ali. Quando foi depois, ele me perguntou: a senhora já viu falar no comunismo? Já. Quando? Agora o senhor não falou aí. O senhor falou agora. Fizemos a Associação de Lavradores para poder fugir do cativeiro. Nós fomos fazer o grupo para tirar a corda do pescoço. Que ser escravo de fazendeiro e pagar quantia por mês não é brincadeira, não. A história do Marquês eu conto de outra maneira. Eu vou pedir a vocês, se vocês me permitirem um pouco da sua atenção, eu vou te contar uma história que se deu lá no sertão. Em Cabo Frio, em São Pedro, onde vive os lavradores, por causa de tanta injustiça, nós tornamos lutador. Foi na década de 50, nós começamos a lutar contra um grupo de grileiro que veio para nos expulsar. Conhecido por Marquês, um tal de Antônio Paterno, quis transformar nossa vida quase num verdadeiro inferno. Chamou o velho Severino e o senhor Marcelo Gaspar quando foram para a Garrenda para um tal papel assinar. Os velhos não aceitaram a ordem que estava lá. Vocês só vão tomar água se meu jagunço mandar. Tira o cachimbo da boca, você não pode fumar. Se não obedecer às ordens, já pode se retirar. Tinha 2 meninos menores, que iam os 2 meninos para pagar 2 dias de cada um para fazer um dia de um adulto. Os 2 meninos menores responderam sem demora: ou os velhos ficam aqui ou todos nós vamos embora. Pediram para Santo Inácio que nos cubra com seu manto. Foi José Joaquim Silveira e o menor Afonso dos Santos. Saímos dali para casa, pensamos numa união. Chamamos trabalhadores e fizemos uma reunião. Uma palavra de ordem. Nunca mais pagamos renda. Morre a palavra patrão. Todos juntos lutaremos por um pedaço de chão. E estamos lutando por esse pedaço de chão até hoje. Quem foi Dona Rosa, né, por muito tempo ali na escola, né, ficou um período sem se falar em Dona Rosa. Mas não por culpa, a gente não pode também, se tem alguém responsável por isso, é o executivo, é o sistema. Sabe, o sistema que é burocrático, que reforça, né, a hegemonia branca e esse silenciamento. De não se falar das histórias. Porque não tem jeito, né? Se você falar de Dona Rosa, você tem que falar do que ela foi. E quem foi a Dona Rosa? Senão essa grande sindicalista, né, a grande lutadora, sabe, mulher, que como as filhas dela, a família dela, ela não
passavam nos outros, entendeu? Essa é a memória que, inclusive, a comunidade tem dela também, sabe? Uma mulher que você chegasse, a hora que fosse na casa dela, ela levantava e tentava de alguma forma te ajudar. Ela falava para os outros, olha, seu direito é esse, esse e esse. Graças a Deus, eu estou com 68 anos, sempre trabalhando como trabalhadora rural. E tive a felicidade de conhecer meus avós, eram trabalhadores rurais, e meus pais eram trabalhadores rurais, meu marido trabalhador rural, tenho filho trabalhador rural e tenho neto trabalhador rural. Então, para mim, é uma felicidade ser trabalhadora rural. Não tive a oportunidade de ser uma outra coisa na vida. Como trabalhadora rural, estou feliz, estou realizada. Sabe, então, quem foi essa mulher? Sabe? Então, é um desrespeito a gente querer colocar a Dona Rosa, sabe? Aí vem de novo a tentativa de apagamento. Quando nas escolas, de um modo geral, você exotiza as pessoas negras, reduzindo a elas a festas, comidas, sabe? Só um produto da vivência delas, sabe? Mas esse produto da vivência é fruto de uma grande luta ancestral, porque para eles terem aqueles produtos precisam de terra para plantar, de terra para viver. Então isso custou a vida deles, a vida de muitos custou, né? Como já disse, sangue e suor. Então, era muito feio. Desde que Dona Maria Salvina se entende por gente, sua família tira o sustento da fabricação e venda da farinha. Hoje, aos 70 e poucos anos, sua memória é fraca para lembrar sua idade exata, mas seu corpo ainda obedece e ensina por completo todas as etapas necessárias para se chegar a uma boa farinha. Planta, tira da terra, da raiz, traz para casa, raspa, e rela, e bota na prensa e mexe a farinha. E com a massa, e mexe a farinha. Mas ainda tem mais um detalhe: farinha feita em família tem gosto de casa. Trabalhava, era só trabalho, não, trabalho na feira, sabe, trabalho na roça, e ela tinha muito orgulho disso, sabe, isso gerava muito conhecimento para ela, sabe, e uma mulher que não teve chance, né, de frequentar a escola, sabe, como ela gostaria, né, porque tinha que trabalhar. A mulher da Dona Rosa, as mulheres da geração dela, não tiveram essa chance, esse tempo escolar que a geração de hoje tem, sabe? Então, Rosa é isso, né? É luta, é movimento, sabe? É sempre ali lutando, né? Se colocando, se posicionando para garantir a vida dela, dos seus, sabe? Para ter de volta essa dignidade perdida. Falar de Dona Rosa, não tem como você falar dessa mulher sem falar de tudo que ela representou aqui na região para a comunidade, sabe? A mulher que atuou no sindicato, a primeira mulher a integrar o sindicato, sabe? Rompendo com os padrões já na década de 50, 60, sabe? A mulher que teve que se esconder na época da ditadura, né? Quando teve o golpe, sabe? Ela teve que ficar escondida no mato, privada de ver seus filhos, de estar ali no cuidado da sua família, sabe, convivendo com os seus, ela tem que se esconder no mato. A luta das comunidades quilombolas também é contra esse silenciamento, esse apagamento que fizeram de tudo isso que aconteceu nesse processo, que hoje os descendentes, né, da minha geração, ou mais novos ainda, eles não sabem o que aconteceu. Então, como é que eles vão reivindicar direitos que eles não sabem, né, de histórias que eles não conhecem? Sabe? Então é mais fácil você cair no senso comum, né? Deixa isso pra lá, né? Esquece isso, né? Como os mais velhos falavam, não, deixa isso pra lá, né? Pra não querer nos passar essa dor que eles sentiam, sabe? Então, de certa forma, querendo nos proteger dessa dor que eles sentiam. Mas a gente tem que lembrar, sim, a gente tem que dizer a verdade para as crianças, né? Aconteceu isso, isso e isso, nós somos quilombolas, então é por isso que a gente luta.
E a gente vai continuar lutando. Para a gente continuar existindo enquanto comunidade quilombola, a gente precisa levantar essa bandeira, né? Como Dona Rosa dizia nos acidentes, nossa bandeira é o trabalho, né? A união, e levar adiante, né? Para a gente recuperar essa dignidade que foi retirada deles. Rosa, menina revolucionária mulher, com sua poesia contou que contra a injustiça lutou. Rosa, menina revolucionária mulher. É com um brado bem forte e um tom verdadeiro, nós vamos à luta. Chama os companheiros. Seja ele do norte ou do sul do país, nós estamos unidos, o povo nos diz. Somos descendentes das nossas raízes. A luta rural nunca se encerra, com terra sem homem e com homem sem terra. Por isso vamos à luta com este refrão. Queremos a terra para os nossos irmãos. Aonde houver um trabalhador rural sem terra, onde houver um sem terra, lá nós estamos. No coração, no pensamento e a nossa luta indo para frente. A luta deles começa já desde quando, né, esses avós deles chegavam ali na Praia Rasa ou na Praia de José Gonçalves, né, principalmente na época da proibição do tráfico de escravizados, né, ali a Praia Rasa foi um grande palco. Ali ainda tem o último pedaço de madeira que foi um ancoradouro de navios. Rosa, menina revolucionária mulher, com sua poesia contou que contra a injustiça lutou. Rosa, menina revolucionária. Lembro que nós passamos por vários fazendeiros, todos que apareciam lá só falavam em matar, e matar, e matar. Lá... Não ousem, senhores, dar um passo à frente com o seu projeto de morte. Saibam, senhores, não aceitaremos que assassinem nossos filhos e filhas, seja por violência ou por falta de comida. Porque mamãe, ela era aquela pessoa que lutava, entendeu? Mamãe lutava, não, como eu estou falando pra você, não por ela, pela gente, por vocês, por todo mundo, mamãe lutava. Ela comprava briga dos outros, sabe? Não era aquela pessoa que brigava com os outros. Ela lutava. E aí ninguém aceitava, né? Uma mulher, entendeu? Uma mulher brigando, uma mulher lutando. Então aí queria dar fim nela. Era só mesmo, o problema lá era só terra. Que eles queriam pegar a terra do povo lá mesmo. Eles chegavam lá, criança, eles arrancavam assim as plantas. E tinha a mão arrancada e jogando pra cima assim. Você já pensou o que é você ter uma moita de milho, tudo verdinho? E ele chegar e arrancando assim, jogando tudo pra cima assim, é muito triste, muito difícil, sabe? E nós passamos muito por isso. Eles arrancavam sem dó, sem piedade, entendeu? Apanhavam os bois, soltavam no meio de noite, eles apanhavam os bois e soltavam na roça do povo lá. Aí o boi comia tudo, né? Era muito boa, a farinha dela era muito boa, a sola dela era muito boa, sabe? Ela era muito caprichosa no que fazia, sabe? Muito caprichosa no que fazia. Não sei como que ela conseguia ter tempo para fazer isso. Sabe? Mas também ela ensinou a gente a fazer de tudo um pouco. Até sola, tapioca, ela saía e falava, ó, tem que fazer isso, e quando chegava no caixa de pronto, a gente fazia, entendeu? De tudo um pouco. Rosa, menina revolucionária mulher, com sua poesia contou que contra a injustiça lutou.
Rosa, menina revolucionária mulher. Rosa, menina revolucionária mulher. Com sua poesia contou que contra a injustiça lutou. Rosa, menina revolucionária mulher. A todas as mães do mundo inteiro, só resta a organização e a luta. É chegado o tempo de exigir justiça e punição aos responsáveis pela exploração, pela violência, pelo genocídio e pelos massacres. É chegado o tempo de erguer novas paisagens, novos homens e novas mulheres. É chegado o tempo de vislumbrar o novo horizonte. Foi assim que eu comecei a fazer poesia. Eu fiz a poesia, já por causa de tanta perseguição, né, que havia na luta, que os camponeses não tinham sossego, as crianças não tinham sossego, era uma perseguição terrível. Na década de 50 ninguém tinha sossego, eu cheguei a ser espancada pela polícia, fui arrastada pela polícia, fui presa em São Pedro de Aldeia pela polícia. Então eu me revoltei comigo mesmo de ver tanta injustiça. E por causa de tanta injustiça, como eu digo no verso, nós tornamos lutador. Então eu acho que por causa de tanta injustiça, eu comecei a fazer poesia. Rosa, menina revolucionária mulher. Com sua poesia contou que contra a injustiça lutou. Rosa, menina revolucionária mulher. Mulher quilombola enfrentou com coragem esse mundo opressor. Rosa, menina revolucionária mulher. Liberdade um pedaço de chão, o trabalho e nossa união. Rosa, menina revolucionária mulher. Ela disse não contra toda opressão. A terra é do povo e não do grileiro que avança e eu digo não. E morre a palavra patrão, aqui cê não manda mais não. A união do quilombo resiste, lutamos pelo nosso chão. Enquanto houver gente sem terra, a luta não acaba não. A união do quilombo resiste, lutamos pelo nosso chão. Enquanto houver gente sem terra, a luta não acaba não. Rosa, menina revolucionária mulher. Rosa, menina revolucionária mulher. Com sua poesia cantou e contra a injustiça lutou. Rosa, menina revolucionária mulher. Mulher quilombola enfrentou com coragem esse mundo opressor.